Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo em ordem por aí, uma ótima semana. Bom início de semana, hoje é dia 9, segundona, 8 horas da manhã, sou o Bruno Massoni, seja muito bem-vindo aqui ao Clube dos Dividendos. Vamos lá pessoal, infelizmente o papo de hoje não vai ser dividendos, mas vai ser uma empresa que tende a pagar entre 15% a 18% de yield nos últimos 12 meses aí no acumulado, que é a Petrobras. Tá? Vou falar sobre Petrobras, pessoal, porque o conflito entre Hamas e Israel tem elevado e bastante os preços do petróleo. E eu vou trazer para vocês um cenário, pessoal, pragmático em relação à Petrobras, que pode também reverberar bastante para o Ibovespa, tá? O que é um mundo talvez oposto ou menos pior para a sua Junior Oil. Tá? Então, o meu intuito aqui nesse vídeo é colocar no título a Petrobras, porque eu sei que chama muito mais visualizações aqui para vocês, porque tem mais pessoas aplicando na Petrobras aqui que me acompanham, tá? Mas também serve para você na Prio, na 3R Petróleo, na Petro Recôncavo, na Enalta. Tá? Eu vou começar o vídeo, pessoal, trazendo uma dinâmica para vocês de valorização no ano. Tá? Eu vou começar lá com sexta-feira, como é que foi o mapa de calor na sexta do IBR50, depois eu vou passar para semana, para o mês, e a gente vai voltar desde o ano, então o year to date. Para vocês terem uma noção de como é que está o setor, principalmente o setor de minerais energéticos aqui, óleo e gás. Tá? Depois, a dinâmica da digestão. Jamais falar degustação, da digestão, ou a tentativa de digestão desse conflito um pouco com maior escala entre o Hamas e Israel. Tá? O que isso está fazendo de impacto nos preços do DXY, do dólar mundo, tá? E também do petróleo. A gente vai falar sobre os dois aqui, muito parecido com as minhas participações no TC News, que logo estarei ao vivo com eles por volta das 9 horas, tá? E aí eu vou trazer o Heitor aqui, que é um analista que eu sigo, tá? E vou falar para vocês seguirem ele também, onde ele comenta, analista de petróleo, óleo, gás, energia, né? Ele comenta um pouquinho sobre os possíveis impactos e quem seria o principal player aí entre essa guerra, que poderia impactar em muito, tá? Os preços de petróleo. E aí nós vamos, pessoal, para a parte técnica, tática, em relação à Petrobras, que pode reverberar, como eu falei, no Ibovespa. E aqui é um pouco do meu trabalho, vamos dizer assim, que eu mais gosto de compartilhar com vocês, né? Que além do cenário macro, fundamento, valuation, tem também a parte técnica no final. E na parte técnica, sempre gosto de falar da intensidade, do momento do ciclo, tá? E aqui eu vou falar principalmente para as pessoas físicas que investem na Petro. Então a gente vai falar sobre Petrobras no gráfico mensal, a gente vai comentar sobre Petrobras, Petro 4 no gráfico diário, o que eu imagino que aconteça com os preços, tá? E nós vamos comentar também em relação à Petrobras, a ADR, tá? Por quê? Porque a ADR, na minha opinião, vai chamar o fundo da Petro 4, vai chamar ali ao melhor momento de você voltar a aumentar a intensidade na Petro 4, isso é Bruno falando, tá? Bom, fora isso, pessoal, eu inicio aqui com o disclaimer, sejam todos muito bem-vindos, né? Aqui no canal Clube dos Dividendos, quando temos bastante volatilidade em um setor específico, eu acabo aumentando os conteúdos sobre, e não é diferente sobre a Petrobras, mas vou fazer também sobre a Vale, podem ativar as notificações aí, tá certo? Seja muito bem-vindo aqui ao clube. Bom, pessoal, sem mais delongas, vamos lá, o mapa de calor, e que eu quero colocar para vocês aqui como principal insight, é o segmento de minerais energéticos, ou o segmento de óleo e gás, energia, que é petróleo, tá? Que na sexta-feira caiu, né, em bloco, como vocês estão vendo aqui, 3R Petróleo caiu quase 10, Prio caiu 6, Petro 4, 2 e lá vai fumaça, e a PT3, 3, tá? Quando nós vamos para performance no mês, tá? Não nas semanas, aqui é a performance da semana, perdoem, tá, pessoal? Não é a performance na sexta-feira, é a performance da semana passada. Quando nós vamos para a performance do mês, nós temos aí Petrobras 4 lateral, neutra, e quedas de 3R, quedas também de Prio. Isso está muito conectado com o quê, pessoal? Muito conectado com a queda do petróleo. Tá? O petróleo cedeu ali dos 87, foi parar lá nos 84, caiu, chegou a cair 5% em um único dia. Então o mês está sendo difícil. Quem apanha menos com a oscilação do petróleo é a Petrobras. Então vejam que as Junior Oils apanharam como gente grande e até, de certa maneira, viram os juros abrir, né, o que dificulta mais essas empresas pequenas, enquanto que a Petrobras segurou tranquilo. Tá? Quando nós vamos para a performance de 3 meses, a gente já começa a mudar um pouco. A gente vê Petrobras subindo 16, PetroRio subindo 16, tá? 3R Petróleo, no caso aqui, tá caindo 7. Então, patinho feio, né? A gente tem Enalta e Petro Recôncavo também,
que nós poderíamos adicionar aqui, tá? Elas não estão no BR50. Poderia até colocar o Ibovespa, mas vou deixar as 4 com maior capitalização, maior volume de negociação aqui, tá? Depois, quando nós saímos do 3 meses e vamos para os 6 meses, a gente vê Petro subindo 70%, Prio subindo 27% e 3R, petróleo caindo 1,37%. Quando nós voltamos para janeiro, aí nós temos Petro subindo 76%, Prio subindo 20%, tá? E 3R petróleo caindo 22%. Tá? O que eu quero dizer com isso, pessoal? A performance no ano, para uma empresa de commodity, seja ela Prio, 20% privada, ou seja ela Petro, estatal, 76%. Pessoal, é uma performance que dificilmente irá se replicar em 2024. Infelizmente o mercado é assim, o mapa de calor de um ano acaba não se repetindo no ano seguinte, tá? E até às vezes se invertendo completamente. Então, Bruno, olhando para o mapa de calor year to date, temos ainda novembro e dezembro, né? E outubro praticamente inteiro para surfar, pessoal. Eu não vejo na Petrobras especificamente, tá? E no próprio setor de petróleo, né? Tirando ali a 3R Petróleo, né? Que está sofrendo bastante, tá? Não vejo ali uma rentabilidade potencial gigantesca, principalmente Petrobras, tá? E eu vou falar um pouco sobre o curto prazo da Petrobras. Ótima empresa para se investir no longo prazo, sem dúvida nenhuma, tá? Principalmente pensando em dividendos, mas péssima para você, na minha opinião, ser holder intermitente dela. Ou seja, comprar todos os meses a mesma quantia, por quê? Você pode, e na minha opinião, e é por isso que eu ponho o gráfico aqui, compartilho o gráfico também na tela para vocês, você pode diminuir a intensidade de acordo com os ciclos, tá? Ciclos econômicos, ciclos agora mais recentemente geopolíticos, por que não? Tá? Para você evitar ali fazer o que o Brunão fez em 2010, por exemplo, encher o carrinho em 2011, encher o carrinho de Petrobras, porque nós estávamos ali, né, num ciclo não muito agradável para você iniciar os investimentos, tá? O melhor ciclo para você ter se iniciado foi justamente ali entre 2014 a 2016, tá? E aí está surfando até esse momento a alta do petróleo. Pessoal, o conflito está gerando aqui uma abertura do dólar. O dólar está voltando a ganhar força no mundo, está subindo hoje, tá? 0,36. E o petróleo, nem preciso dizer, saiu lá dos 83,12, que era suporte técnico, tá? Mas, obviamente que um conflito geopolítico, sem dúvida nenhuma, faz muito mais preço do que qualquer traço do Brunão aqui nos gráficos, tá? Então, qual que é o meu cenário para petróleo? É um cenário bom para Petrobras, tá? Mesmo ele subindo e você sabendo que a Petrobras não necessariamente vai gostar muito dessa subida, eu não vejo o petróleo, pessoal, subir por muito tempo. Eu vejo o petróleo ficar bem lateral aqui. Bem lateral, entre 83, tá, e 97. Tomem cuidado vocês das Junior Oils, porque o petróleo eu realmente não vejo ali a grande tendência, né, de compra caso você ache que o mundo rume para uma recessão. Então tomem cuidado com commodities de maneira geral. Tá? E é isso que eu quis colocar aqui no mapa de calor, pessoal, porque commodities estão bem. Tirando o minério de ferro, as commodities metálicas que estão bem conectadas aqui com a China, tá? Aliás, tudo mais ou menos conectado com a China que tá sambando um pouquinho, tá? O petróleo foi muito bem, obrigado. E já está indo muito bem, obrigado, desde o conflito Rússia e Ucrânia. Então, olhar para esse cara aqui subindo e para o DXY também subindo, alguém está mentindo, tá? E aqui é uma decisão que vale milhões, tá? Você ou aposta no dólar, num primeiro momento, tá? Porque o dólar também tende a ceder quando vier recessão. Mas num primeiro momento, ele sobe. No primeiro estágio da recessão, ele sobe, que é a fuga por segurança. Depois ele é trocado por ouro e ele é trocado por bonds, tá? Ele é trocado aqui por ouro e por bonds. Bacana? Já o petróleo, não. Desaba. Recessão, menos consumo, desaba, tá? Então, é muito importante. A minha tese é o quê? Ambos aqui têm uma resiliência no curtíssimo prazo. Agora, o que está me mostrando ter mais resiliência é o dólar do que o petróleo. Porque o dólar tem mais dificuldade de ser substituído do que o petróleo. O petróleo me parece que estão fazendo um grande esforço para ser substituído. Então, tomem cuidado, tá? Daqui a 2, 3, 5 anos, o petróleo pode estar negociando aí abaixo desses patamares atuais.
que são patamares elevados e que estão elevados por um bom tempo, tá? Quando eu tiro o zoom do petróleo, pessoal, eu sei que eu vou ser repetitivo para quem é inscrito do canal e acompanha os vídeos da Petro, tá? Esse é o cenário que eu tenho para o petróleo, tá? O que é ótimo nesse momento aqui, certo? Para a Petrobras, estabilidade, né? Qual o problema? É que o petróleo, pessoal, aqui foi o pior momento para se comprar commodities, porque não se tinha mais expectativa de alta ações de commodities, tá? Então eu comecei a investir aqui em 2010, mais ou menos topo de Petrobras, chegou a subir um pouquinho, mas depois desaba, tá? Eu acho que teremos um grande drawdown do petróleo, como foi o xisto americano aqui, 2014 a 2016. Não acho que a queda vai ser tão forte no petróleo assim. Tá? Eu acho que ele tende a ficar estável, tá? Mas essa estabilidade, novamente, não é tão agradável, pelo menos não agradável o suficiente para se subir 76% no ano, como subimos esse ano, como subimos ano passado. Tá? Se eu ponho a performance aqui, talvez, do ano, né, nos últimos 24 meses... Aí, nos últimos 12 meses, cai um pouquinho, 42,71%. Mas vejam que o setor vem subindo, tirando o 3R Petróleo, me perdoem, né? O setor vem subindo há um bom tempo. Tá? Então, todos os mapinhas de calor que eu consigo aqui utilizar do TradingView, né? Os últimos 12 meses, do início do ano para cá, os 6, os 3, o mês, todos estão subindo o setor de petróleo. Tá? Se o mapa de calor está tão quente, tão verde, há tanto tempo, pessoal, há a possibilidade grande, de você, investidor pessoa física, caso esteja iniciando os aportes em Petrobras, estar comprando topo. Tá? É isso que eu queria só chamar a atenção para vocês. Então, esse é o cenário que eu trabalho para o petróleo, o que é bom para a Petrobras como dividendos. Então, quem acumulou vai pôr no bolso esses dividendos. Mas eu considero, né, a Petrobras, e aí a gente vai falar do preço já, quais seriam ali os momentos onde eu voltaria, se eu fosse um investidor da Petrobras, a investir na petroleira, gigantesca petroleira brasileira, tá? Aqui o Heitor, pessoal, então ele postou um tweet e eu sigo bastante o que ele fala, gosto muito do trabalho dele. Então ele falou que passou a manhã de ontem, no caso, dia 8, né, trocando mensagens com analistas e traders do mercado de petróleo, e parece haver consenso de que a Arábia Saudita não deve aumentar sua oferta de petróleo em solidariedade com os palestinos, tá? Na verdade, com o Hamas seria aqui, né? Não com os palestinos. Essa guerra não necessariamente não é entre palestinos, a causa palestina e Israel, né? E sim sobre um grupo extremista versus Israel. Alguns até expressaram preocupação de que a infraestrutura de exportação de petróleo do Irã possa ser alvo de ataques israelenses. Acho difícil, tá? Porque aqui o tio Sam ficaria muito chateado com o Israel, porque o Irã está crescendo, né? Tem aumentado bastante suas exportações, tá? E aqui seria um ataque duplo, na verdade. Acho que Estados Unidos e China ficariam putos, porque o petróleo iraniano está sendo exportado tanto para um como para outro, o que certamente resultaria em aumentos significativos de preço, sim. Além disso, o Irã tem a capacidade de bloquear o Estreito de Hormuz. Então aqui é uma parte física, tá? Que o Irã tem total controle, por onde passam mais de 17 milhões de barris de petróleo por dia. Tal cenário, aí sim, seria inimaginável para os preços, além de colocar no conflito Estados Unidos e China, porque eles estão ali, principalmente agora, né, com essa treta toda com inflação, estão diretamente conectados aí com o alívio das sanções contra o Irã e o petróleo do Irã muito bem-vindo no mercado internacional. Então, ficar ligado nisso, pessoal. Todo esse momento macroeconômico, essas notícias macroeconômicas, para mim, eu consigo filtrar um pouquinho. Por quê? Vou até o gráfico, olho para o cenário da Petro, olho para o mapa de calor, para a rentabilidade e vejo que sim, os dividendos vão continuar, que o petróleo, na minha opinião, não vai ceder como 2014, vai se manter em patamares maravilhosos para a Petrobras, maravilhosos para as petroleiras brasileiras, que tem custos de extração aí que às vezes até chegam a baixar de $10. Hoje o petróleo está a literais 80, 90, quase 90, $87, tá? Então eu vejo que como um player de dividendos, maravilha, tá? Maravilha. Como player de dividendos, maravilha. Então quem acumulou, agora é hora de sentar no acúmulo, tá? E colher essa rentabilidade. Agora, começar a acumular agora, pessoal, você tende a comprar com um dividend yield passado muito bom e o seu presente vai diminuindo, além dos preços também tendem a diminuir. Minha opinião, pessoal, que a Petro
tende a encontrar no curtíssimo prazo alguma retração, tá? Do seu ciclo de alta desde 2016. Tá? Desde 2015, 2016 foi a mínima do petróleo, mas ela começou a achar fundo em 2015. Tá? 2015, 2016, e aí vem com todo esse movimento. E esse movimento 2016, 2020, pessoal, tem alvo, o meu, né, em 34,84, tá? E do pessoal da Faria Lima ou de Wall Street, o BTG em 39, o Bank of America em 45, Goldman Sachs em 41. Tá? Então todas essas faixas de preço, pessoal, terão ali, na minha opinião, muito, mas muito interesse em manipular, tá? Seja para tocar e desabar, tá? Ou seja, ali para tocar e pelo menos ter uma retração, tá? Porque é alvo de muita gente. Então por isso que eu estou comentando para vocês que pessoa física, se você está acelerando as compras na Petro, eu acharia não muito atrativo. Pela minha experiência, comprei em 2010, se eu tenho o mesmo cenário para o petróleo de 2023 ou de 2010, ou seja, a lateralização do petróleo aqui, aquela narrativa entre recessão, transição energética e contração de oferta e restrição de oferta, a gente vai ficar nessa narrativa por um bom tempo e acho que essa narrativa vai fazer os preços subirem em alguns meses, derraparem em outros e no frigir dos ovos ficarmos laterais. Tá? Então é isso que eu imagino para o petróleo no curtíssimo prazo, curto e médio prazo, por isso que aumentar os aportes eu não vejo interessante. Prefiro ir para o mapa de calor e ver quem está apanhando mais aqui de valor, né, que tem valor de fato nos últimos 12, 24, 6 meses. E aí sim, nessas companhias, como no meu caso hoje, seria ali a JBS, seria ali também a própria Eletrobras, tem a Fleury, que é de outro setor que não de commodities, né? Seriam outras companhias que eu estou procurando aumentar e não diminuir os aportes por ciclo de mercado, se você releva ciclo de mercado. Então, o papo da Petrobras no gráfico mensal é esse, pessoal, 34,84, tome cuidado. No gráfico diário, que é o mais legal, eu considero que a Petrobras tem um rally para vir, e foi esse o meu papo do último vídeo, que olha, pessoal, aqui não é venda. Apesar do petróleo ter caído 4%, não é venda. 32,43, 32,14. Em um primeiro momento é compra, tá? E a manipulação eu acho que pode vir até os 34 ou os alvos dos bancos, 41, 39, 45, tá? Mas depois, pessoal, a queda deve vir, tá? Na minha opinião, tá? Até a faixa ali dos 25, 27, tá? É onde a Petrobras deve ceder, certo? Então esse é o único aviso que eu gostaria de falar para vocês, que acredito que a Petrobras deva ceder, então no médio prazo, para não falar curtíssimo, para essa faixa de preço aqui, ó, tá? Para essa cauda aqui principalmente. Ela deve ceder para esses 25,68, 25 bola. Tá? Seria ali a minha expectativa que a Petrobras viesse ceder no curtíssimo. E na minha opinião, quem vai dar o principal sinal de compra para a Petrobras é a ADR negociada nos Estados Unidos, pessoal. Então é ela que eu estou de olho, sem dúvida nenhuma. Tá, eu quero ver um retorno dessa ADR pelo menos até os 12 dólares aqui, 11 dólares, 9,58. Aí sim, mais um ciclo de alta para Petro, que eu acho que vai valer a pena você, investidor, pessoa física, voltar a ter uma intensidade maior. Beleza, pessoal? É só um vídeo aqui jogando ideias para cima, juntamente com mais um conflito, infelizmente, geopolítico no mundo, né? Não tá fácil. Mas aqui eu sempre pretendo colocar para vocês o que eu faria, se eu não tenho papel, né, como pessoa física. Tá? Lógico, com a minha experiência não foi adocicada com a Petro, tá tão pouco com a Vale, tá? As duas eu tomei chabu, porque comecei ali em 2010. Então, se você tem um cenário mais ou menos parecido com esse, né, 2011 a 2014, ou seja, não vai ter quebradeira mais, passamos naquela época por Grécia, Europa e tal, mas a gente teve ali Estados Unidos crescendo 1,5, 1,7 nos melhores anos, tá? Agora, e a inflação voltando a estabilizar, pessoal, não é um trade de commodities, tá? Você acha que o mundo cresce pouco, a inflação volta a ter um pouquinho de estabilidade, não é um trade de commodities que você vai apostar, tá? E eu tentei mostrar aqui via fluxo, né? Ciclo, na verdade, não fluxo, né? E o petróleo está indo muito bem, obrigado, há um bom tempo. Então, o sell-off de um petróleo pode ser mais duro, por exemplo, do que um sell-off do minério de ferro, que já foi muito duro. Quando a gente olha para o gráfico do minério de ferro, eu vou terminar com essa imagem aqui,
tá? O minério de ferro, o sell-off foi bem grande aqui, ó, tá? Então tá bem distante de 2021, por exemplo. Bem distante o minério de ferro, tá? E aqui é mais conectado com o crescimento econômico. É uma proxy maior do que o petróleo, que é mais controlado por oferta. Então aqui uma commodity que de fato tem, entre aspas, né, livre oferta, né? Não tem nenhum cartel do minério. Você está percebendo que a commodity já tomou uma pancada forte. Tá? Já o petróleo, que tem um cartel por trás, que consegue proteger e diminuir um pouquinho as quedas, você vê que não está tão distante assim de 2022. Tá? Chegou até se aproximar aqui da metade. Certo? Feito isso, pessoal. Um grande abraço. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.